Graças a Deus por este dia, aleluia. Graças a Deus pela salvação de nossas almas. E eu quero te saudar, meu irmão, minha irmã, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que tenha um dia de bênção, um dia de alegria, e que o Espírito Santo penetre profundamente na tua vida. Eu quero ler a palavra no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 4, e quero ler o versículo 25 e 26. Mas antes de ler, eu quero pedir que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal. E se você também quer aprender mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus, vai encontrar abaixo, no link, todas as informações necessárias. Vamos ler então a palavra. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu quero repetir este versículo 26, que é o último versículo desse capítulo 4 de Gênesis. E a Sete mesmo nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Meus irmãos, não sabemos se quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, se eles louvavam ao Senhor fora do paraíso mesmo, se invocavam, mas leva-nos até uma impressão que como Caim tornou-se um religioso natural e foi fazer sacrifício, e Abel foi também, que na casa de seu pai tinha alguma coisa que levava a pensar em Deus. Mas agora a palavra nos fala que nasceu um homem Sete. E este homem gerou um filho chamado Enos. E então, diz a palavra, se começou a invocar o nome do Senhor. Meus irmãos, isso é algo poderoso. Naqueles dias, poderíamos dizer que estavam uns dias de decepção, de treva, que Adão e Eva tinham sido expulsos do jardim, mas agora surge um neto de Adão chamado Enos. E esse homem veio com uma graça. Nos diz a palavra que com seu nascimento começou-se a invocar o nome do Senhor. E quando começa a se invocar o nome do Senhor, é algo importante, meus irmãos. As coisas começam a mudar, porque o nome do Senhor tem poder. E quando se invoca o nome do Senhor, vem a graça sobre a pessoa. Não sabemos como é que aquela sociedade, porque leva a crer, mediante também que Caim gerou filhos, que quantos tinham na face da terra? É bem reduzido. Talvez um povo que estava completamente afastado de Deus. Mas com o nascimento de Enos as coisas mudou. O povo começa a ter um tipo de avivamento. E eu quero até comentar que mais tarde o nascimento de Enoque, que a Bíblia diz o sétimo depois de Adão. E então estava numa época de grande avivamento, que eu acredito que nos dias de Enoque tinha profetas, porque a palavra depois em Judas fala de Enoque, como dizendo, e deste profetizou Enoque. Se Enoque profetizou, porque outros profetizavam também, já tem um culto, um tipo de adoração a Deus. Então nós notamos que leva a crer que Enoque é fruto deste avivamento,
porque parece que até que nascesse seu filho, a Bíblia não diz que ele frequentava, diz que a partir do nascimento desse filho, ele passou a andar com Deus. Então tem um período que ele não andou, não sabemos se teve dificuldade com o nascimento, não sabemos, mas é um divisor de água aí na vida de Enoque. Ele começou a servir o Senhor. Importante que ele começou a andar com Deus. A Bíblia diz que com Enoque começou-se a invocar o nome do Senhor. É bem provável que tivéssemos tantos profetas, não no nível tão espiritual de Enoque, que andava com Deus, mas homens que invocavam, que serviam o Senhor. Porque, meus irmãos, quando se está invocando é porque alguém pregava, alguém iniciava, alguém orava. E quando nós começamos a pregar, quando começa-se a orar, vem efeito dessa oração, vem efeito dessa pregação, começam a surgir as coisas boas, o homem é despertado. E o homem é despertado da sua inconsciência, digamos assim, com respeito a Deus, através da pregação. Porque a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se começou a invocar o Senhor nos dias de Eno, é claro que nesse período, que Eno viveu muitos anos, Sete viveu muitos anos, aí tiveram filhos também, Sete teve mais filhos, Eno teve mais filhos. Então, agora começa a surgir uma geração de homens, de mulheres, de crianças, de moços servindo a Deus. Poderíamos dizer, agora estava vendo crentes na terra. Porque o crente é que invoca o Senhor, meus irmãos, são os crentes. Então, nesses dias, foi um dia de avivamento, coisa gloriosa, meus irmãos, minhas irmãs, pastores, obreiros, vocês que me ouvem neste dia. Oremos para que Deus envie um avivamento. E às vezes nós vamos acostumando com o que estamos. Mas está tudo bom, a igreja está crescendo, Jesus está batizando com o Espírito Santo, certo? Batizando com o Espírito Santo, está curando, está salvando, mas nós precisamos de avivamento, mais almas. A terra, a população da terra, agora em novembro, será de acordo com o que é programado, previsto, terá um total de 8 bilhões de pessoas. São 8 bilhões de almas, meus irmãos. A China estará praticamente com 1 bilhão e 400 milhões. A Índia, 1 bilhão e 380 milhões. Então, note que a maior parte dessas pessoas não conhece a Deus. E a igreja, nós temos a responsabilidade. Então, orando, as coisas acontecem. Você não pode ser um missionário, não tem condição, não tem chamado, mas vocês têm joelho que pode orar e clamar. Nós temos também que orar pelo nosso Brasil, orar pela nossa nação, para que Deus abençoe a nossa nação, para que verdadeiramente possamos dizer: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Então, nos dias de Enos, invocava-se o nome do Senhor. E hoje nós estamos invocando o nome do Senhor. E essa invocação do nome do Senhor traz resultado, meus irmãos. O nível espiritual melhora. Mas nós vamos orar para mais almas ser salvas, mais igrejas mais cheias, mais crentes mais entusiasmados. Então você invoca e continua invocando o nome do Senhor, é uma bênção. Clama a mim e responder-te-ei. Isso é glorioso. Então, vamos clamar também pela nossa nação, pela salvação de alma, pelo ambiente político da nossa nação, pelas autoridades políticas, para que o Senhor abençoe maravilhosamente. Podemos contar com você, meus irmãos? Então, vamos fazer as forças. Vamos unir as forças. Eno, no dia dele, começou a invocar o nome do Senhor. Não sei se ele tinha 30 anos, 40 anos, mas começou a invocar o nome do Senhor. E nós estamos invocando. E vamos invocar e clamar para que continuamos a receber as bênçãos da parte de Deus. Amém? E eu quero orar. Pai de amor, abençoa todos os pastores obreiros. Abençoa a tua serva, teu servo, todos aqueles que me ouvem neste dia, Senhor. Abençoa também a nação brasileira, nosso povo, os políticos, o presidente da república, todos, Senhor, para que a nação possa estar debaixo da tua graça. Pai eterno, tudo isso pedimos em nome de Jesus.
Amém.